Quem é que falou aqui do Papa? Bom começo. Quem é que falou o quê do Papa? Não, mas já viste? Não, nós estávamos a... Peço desculpa. Como os eu ouvintes estava a não dizer- estão a ouvir Como eu te estava a dizer, ainda. os ouvintes não estão a ver, mas podem nos ouvir. Portanto, Exatamente. abram os ouvidos e fechem os olhos. Ora, lá está. Concentrem-se como deve ser no que nós dizemos. Não, mas quando estávamos a falar no outro dia, Uhum. e vou passar a explicar agora para o podcast que as pessoas não ouviram. Não sei porquê, né? Quer dizer, deviam seguir-nos, mas pronto. Eu acho que sim. Podiam stalkar-nos um bocado. Se colocarmos um bocado. Stalkar-nos acho que é É uma uma boa boa, palavra. uma boa maneira de ser. Eu de vez em quando gosto, Stalkar um bocado. eu de vez em quando eu gosto de inventar assim Eu palavras gosto de ser tipo, stalkado. tipo ser assim tipo espertalhol, estás a ver? Porque dá-me a impressão que sou mais inteligente. Eu gosto de ser stalkado. Stalkado. Não, eu estava a explicar. Outro dia eu estava a falar contigo e estava a te dizer que se vocês estavam a par da série do Vaticano. Do Vaticano. E nós Exatamente, nós estávamos a dizer que o Papa estava a fazer um excelente trabalho. Exatamente, vocês estão a perguntar, mas estás a falar do quê? E eu disse, então estava lá um outro, né? Que era um alemão, que é o Ratzinger. Um Ratzinger. Lá que eu até sei o nome do gajo, né? E não sou do religioso. Mas vejo a série avidamente. Avidamente. E agora está lá o Francisco, não é? Que é o novo Papa. E por acaso eu estava a dizer, Francisco Ormond. gostava do elenco e do enredo que se está a passar agora. Só que depois, como qualquer programa de TV, tem sempre aqueles gajos que fazem aquelas teorias, não é? Exatamente. Será que vai morrer, não sei o quê? Aqui é mais uma espécie de... a realidade das coisas é assim. Então mas diz uma coisa, qual é que é o que é que ele anda a fazer assim mais dentro da série? Assim. O que é que ele anda a fazer? Repara que este Papa é muito contra a pedofilia. É. Até mesmo contra coisas dos padres, nem coisa. É um facto. Já apanhou muita gente. Então. E qual é que é então a teoria que eu cheguei a este estudo, que é um estudo muito... Mas que é sozinho? Eu fiz um estudo com vários cientistas. Ah. Eu e duas vozes na minha cabeça. Certo? E a questão é assim. A igreja... Era o Luís? Não era o Luís. Era o Mário. A questão é, a igreja é nada mais, nada menos que uma espécie de... tem um exército, ou chamamos-lhe assim, uma trupe de assassinos, né? Que mata pedófilos. O que... Se matam pedófilos ou não, eu não sei, mas é um Não, facto, matam. É um facto que a igreja antes pagava aos templários para eles fazerem questões de assassinato. Lá está. E agora eu digo-te, questiono-te a ti, meu primo. Não está cá o meu primo. Tu nunca viste uma missa, pois não? O que na televisão? Sim. Não. Televisão ou ao vivo? Não. Ao vivo já. Viste mesmo? Já. Sabias que eu era acólito? Tu eras alcoólico. Ora ainda por cima que, Bebia bastante até. portanto, temos aqui uma pessoa que já foi vítima de certas coisas. Está ao presente da cena, ou está a 1% dele. Depende da posição De dele. facto, não me deixaram beber mais. Ora, aí está. triste, é ainda bem triste. que não me bebeste, porque já explico porquê. Agora a questão é, Zé. E a questão agora é assim. Tu até podias ter vindo mais, pronto. Já perceber porquê o ponto de vista. A questão é assim. Tu nunca viste que os padres, quando leem aquelas cenas dos versículos, né? Tipo Mateus 12, 18 a C, Sim. pronto. Tu has de reparar, e porque eu reparei nisto, há sempre um gajo ou dois que se levanta e sai da igreja. E atrás dele vai um gajo que é um dos sacristãos, estás a ver? Aham. E de repente imagina que se naquele dia não havia nenhum funeral, quando acaba a missa há um funeral. E é o gajo que saiu da igreja. Que interessante. O que é que se passa ali? Os versículos da Bíblia não são nada mais, nada menos, como aquele filme às vezes do Wanted, aquele gajo que faz curvar as Curvar a balas. bala com a Angelina Jolie, com Exato. aquele gajo que depois Faz fez do- de Charlie Xavier. E nos também novos no filmes. coisa daquele filme que tu gostas Do Glass, daquele que tu ainda não... Exatamente. Exato, que nós temos de ver. Pronto. Lembras que no Wanted os gajos recebiam os alvos, né, os assassinos, né, que iam matar por uma espécie de linho, tipo tricô. Yes. Ali não. A igreja cristã, né, recebe os assassinatos por versículos da Bíblia. Se naquele momento se ler o versículo Mateus, não sei o quê, há um gajo que se levanta que chama-se Mateus e a matrícula do carro dele é 1218 AC. O que é bastante interessante, porque geralmente a missa é sempre escolhida para essa ocasião específica. Exatamente. Porque é assim uma espécie de ritual, estás a ver? Portanto, todos, e mais alguns padres, não sei se reparaste, usam óculos.
Por acaso, estou a pensar que não me lembro de ver nenhum sem óculos, é um facto. O próprio Papa usa óculos. Usa. Ele concordo comigo. Ele concorda. A questão agora é assim, porque é que o Papa usa óculos? As lentes dos óculos dos padres ou do Papa são especiais no sentido de que quando estão a pôr... Olha, por exemplo, quando o Papa está a fazer aquela sua espécie de coisa de... Como é que se diz aquela... Está a falar ao público, não é? Está a falar ao público, E sim. junta-se um montão de O pessoas. sermão, não é tipo o sermão aos peixes. Por exemplo, isto também é um bom ponto. Já explico porquê. Está a fazer dar um sermão às pessoas, ele está com os óculos. E as lentes permitem-lhe ele ver quem é que daquelas pessoas que estão todas ali é pedófilo. Faz sentido. Porque consegue não só notar que aquilo, ao longe, as lentes denotam as lágrimas dos putos na pele, entranhada, estás a ver? Como também conseguem ver, se olhar para os acólitos, né? Como tu disse que foste, Exatamente, os acólitos. conseguem ver também a meita na boca. Dos miúdos. Para quem não sabe o que é meita, é esporra. Quem não sabe o que é esporra, é semen. É esperma, semen. É espermen. É esperma. Que é uma mistura. Lá está. Não pode ser só o stalgar. Pois não. Para os nossos ouvintes, o tema de hoje é palavras inexistentes. Exatamente. Palavras inexistentes. A palavra do dia duas até agora. é abacaxi. Abacaxi. Ou para quem prefere ananás. Não vamos começar já com esse tema. Mas podemos tocar porque também há um tema interessante nessa coisa. Também é onde é. Agora, a questão é, continuando com esta igreja, Exatamente. a questão é, depois disto tudo, tem os óculos, né, que também são umas armas que eles podem utilizar para descobrir quem é que são pedófilos, tem outras coisas. Normalmente, este Papa, por exemplo, pediu para usar um terço de prata terço. e um anel de prata. O que é estranho, porque geralmente é sempre de ouro. Exatamente. Olha, ainda bem que tu colocas esse assunto. Até parece que foi combinado, mas não foi. O outro Papa antigo usava de ouro. Engraçado, o gajo demitiu-se. Epá. O anterior ele morreu. Exatamente. Lá está. O que é que se passa? Quem usa ouro na igreja, né? Ou seja, o colar ou o anel, Sim. isso quando arde, faz-lhe um ardor na pele. Porquê? Porque a pessoa em questão é pedófilo. Ou seja, o padre que usar ouro vai estar frio porque aquilo marca sempre. E os óculos depois, mesmo que a pessoa comum não veja a marca, os óculos permitem à pessoa, que é o assassino, Ou seja, mesmo que eles tirem o ouro, os óculos permitem ver a marca já tinha deixada pelo gato. Exatamente. Desculpa, não era pelo gato, mas o gajo estava a fazer merda. É só Eles têm sempre essa cena. pelo padre. Exato. Conseguem sempre isso. O que é interessante. O que é muito interessante. Continuando. Isto estava um bom tema de música. Dá uma outra música. Hei de escrever qualquer coisa. Em breve, quem sabe. Agora, outra questão. be padre foreshadowing. Outra questão que também há na igreja. Amen. Tu já reparaste que eles têm aquele espécie de chapeuzinho na cabeça? Porque são todos quase carecas, né? Aqui em cima da parece um ovo. Todos os que são acima de padres normais. Exatamente, Os lá padres está. normais geralmente nem sequer usam nada. Lá está. O que é engraçado, não é? Que é engraçado, O que é que é engraçado. Agora, os que têm o capacinho, capacinho. o chapeuzinho, Exatamente. são os assassinos. Estás a ver o Whitman? Tem o código de barras na nuca? Sim. Pode, eles têm o código de Eles barras têm na careca. Ah! Exatamente. Que eles são-lhes dado a missão e eles vão lá para espalhar a palavra do Senhor e espalham o sangue do pedófilo para o chão. Certo. Como é que eles o matam? Com um terço na nuca, que é a imagem de marca, que é para... Mas atenção, metem o terço na nuca, mas ao contrário. O terço, entretanto, não sei se sabes, mas há de reparar que um terço normal que tu compras no chinês é normal, mas um terço, mesmo dado para o Vaticano, é aqueles fios mesmo para esganar o pescoço ao gajo. Porque não pode partir, porque não pode partir. É uma coisa do Vaticano, então. É uma não, coisa- não estamos a falar de uma coisa dos chineses, Digamos não é? que o terço dos padres é quase como o laço da verdade da Supermulher. Estás a ver? Estou-te a perceber. Porque quando eles estão assim a ser assim, tipo, esganados... Peço desculpa, da Mulher Maravilha, não é Supermulher. Ah, mesmo, merda. A Supermulher é tipo quase a prima do Super-Homem. Merda. Mulher Maravilha. Exatamente. Eu não gosto disso. Controvérsia. Estás a perceber? E eles quando eles vão ser esganados, estás a ver? Quando estão esganados, eles confessam logo tudo. Assim, sim, eu fiz isso, essas coisas. Agora, lembras-te dos apóstolos?
de Jesus Sim. eram 12. Eram 12. Diz-se que eram 12. Sabes o que é que eles eram na realidade? Supostamente pescadores. Supostamente. Mas eram ninjas treinados na arte de pedofilismo. Neste caso, matar pedófilos. Estás-me a dizer que esses 12 pescadores escolhidos praticamente ao calhas Por eram, um na ser, verdade, por um gajo que tinha poderes. eram na verdade, desculpa, assassinos profissionais? Ah, pois. O que tu não sabes é que, tipo, o Jesus era tipo o Morgan Freeman do outro, estás a ver? Que eu sei que ele faz muitas vezes de Deus, mas aqui estava a fazer mais vezes de Jesus. Curiosamente. Curiosamente. Estás a perceber? E então, por exemplo, tu nunca desconfiaste que aquela. Ai, Jesus andava sobre a água. Não era. Era uma técnica ninja. Ok. Que ele ensinou aos pescadores. Não foi um dos apóstolos que se tornou Papa, o primeiro Papa de dezembro. Exatamente, o João. Foi aquele gajo que negou 3 vezes. Lá está. Atenção, uma coisa. Nem todos os Papas que já tiveram no Vaticano Sim. foram Papas para combater o papismo. Haveram outros que nunca visto o Assassin's Creed. Já vários. Sabes que às vezes os Tanto templários. vi como joguei, porque também existe o filme e é muito fixe. Os templários conseguiam intrometer-se às vezes e fazer merda, né? Sim. Para combaterem o coisa. Estúpidos O que é também. engraçado, porque eles usavam os templários para. Certo? Exatamente. Estás a perceber outra mãe? Sempre aquela. Agora, lembras de estar a falar sobre maus peixes? Sim. Quem é que dizia uma frase muito importante que era Sleeping with the fishes? Neste caso, dormir com os peixes. Vais dormir com os peixes, tu. Sim. Exatamente. Quem é que diz isso? Máfia. De onde? Geralmente italiano. O que é a Itália? O Vaticano. Quem está no Vaticano? Papa. E o Papa faz o quê? Mata putos. Ah tá. Puto não, pedófilos. Isso. Peço desculpa. Ele está a prevenir que é para eles não Às morrerem. vezes confundo. Quer dizer, não é que todos eles não fizessem isso. Há muitos papas que são assim. Agora, na questão do abacaxi ou do ananás, tem a ver com a igreja. Porquê? Quando uma pessoa vai a um supermercado e pede um ananás ou um abacaxi, é uma espécie de código. Porque se a pessoa em si disser assim, eu quero um ananás, não, assim, eu quero um abacaxi, e a pessoa diz assim, não quer dizer ananás, e ele não, é abacaxi, e a pessoa naquele momento manda mensagem e diz assim, você é pedófilo. Porque quem gosta de abacaxi é pedófilo. Ok. Porque abacaxi é a mesma merda. É a mesma merda que coisa. É como aquelas pessoas que mandam mensagens já às tantas da manhã que é para fazer mensagens ao domicílio porque querem 2 dedos de conversa. Ou 3. Mas espera lá. Afinal, é pedófilo quem sabe fazer. Quem sabe a diferença entre abacaxi e ananás, ou quem não sabe? Explica lá essa parte. Olha, vou explicar uma coisa. Essa. É que eu sei a diferença, percebes? É Eu estou sei que ficar sabe a assustado. diferença e é por isso que eu acho que é a maior estupidez da minha vida. Exatamente. Que eu já vi na minha vida. É assim, eu contato uma coisa sobre a igreja, a nada que combater pedófilos, tem mais sentido e faz mais sentido do que abacaxi e ananás. É um facto. Ora, na verdade, tu, se tu contato aquela coisa do Vaticano, certo? Exatamente. E faz sentido o que eu estou a dizer. Sim. Liga-se tudo. Tu has de ver, pá, há sempre um gajo na missa que se levanta e sai da missa, sai da igreja e vai sempre um passo atrás do gajo. Para matar, porque o gajo é pedófilo. Percebes? Este Papa é fodido. Porque este Papa é o Papa que anda a combater mais isto. E querem fazer folha. Os bispos. Pois tem graus. Agora, tu não sabes uma coisa. A igreja tem ajuda. Tem ajuda. Tem. Os judeus... Bem, quer dizer, sim. Toda a gente sabe que a igreja tem várias ajudas e tal. Os judeus, como tu sabes, Sim. não é? Sim. Que são uma religião completamente diferente da cristã, não é? Pelo que eles dizem. Certo? Uhum. Eles também usam o quê? Na cabeça? Essa cena. Aquela Aquela cena, exatamente. Lá está. Todos. E o que é um bocado estranho, não é? Quer dizer, tu mas é uma religião diferente, tu usam a mesma coisa. Realmente. E aqueles caracolzitos que eles têm ao longo da barba, mas também bem do cabelo. Aquilo é uma espécie de antena. Percebes? Pelo comunicar em si. Estou a perceber. Agora, Estou a perceber. Sim. por exemplo, eles têm barba longa, não têm? Tem.
Porquê Tal que como os achas, terroristas. porquê que Ou achas, aquilo que toda a gente acha que eles são terroristas. Isto é uma racista. porquê que achas que serve aquela barba grande dos judeus? Para ajudar no efeito velcro? Não. Não, isso é o bigode. Isso é o A bigode. barba dos judeus serve nada mais para apanhar o odor do pedófilo. Apanhar o odor. Ah, pois. Aquela barba. Imagina aquela barba dos judeus como fosse um kit do CSI. Aquela Ok. barba não só apanha o odor, como consegue tirar impressões digitais, como consegue analisar caras e tudo. E mais, tem um compartimento secreto onde tem um terço guardado, que é para não encontrar ao pescoço, que é para depois fanarem o pedófilo. Porque tu falaste nisso e eu fiz questão de começar a pesquisar coisas porque isto está-me tudo a fazer demasiado sentido. E eu posso estar enganado, mas havia algum Jonas nos 12 pescadores que são assassinos, na verdade? Epá, Eu não acho me- que Jonas não era. Não, Não me recordo muito de Jonas, não. Judas não vai no mar, agora Jonas não. Exatamente, não é? Mas esse aí é um cara infiltrado. Porque o Jonas, portanto, versículo Jonas de 1 a 12, portanto, vendo tudo aquilo que eu estava a dizer, acho um bocado estranho uma pessoa que nunca ninguém ouviu falar estar um nome destes ali. Lá está, Jonas, que nem é um nome para a altura. Não Jonas é? é o jogador do Benfica, que é o avançado. Lá está. Diz aqui o Benfica é o tinha que ser quê? pedófilo. Jonas, filho de Amitai. Mas como é que o Jonas, que é um nome tão atual, é o é que- filho de um Amitai? É o Mas que eu estou a dizer, é o que eu estou a dizer. dirigente-se para Tarsis. Então, mas isto parece. Isto da cidade. Isto Tarsis, parece- que é uma marca de um carro. Tarsis, já está. É a marca de um carro. Eu agora também digo uma coisa. E diz, olha, Jonas 1 de 4. E então os marinheiros combinaram entre si. Mas combinaram o quê? Lá está. Como é Aqui a não matança. diz. A matança. Ah. A caçada. Agora lhe pergunto uma coisa eu. Sabes que todas as organizações de assassinos têm aqueles gajos agentes tipo meio malucos corvos, né? Que são tipo os kamikazes. Claro. Quem é que são os kamikazes da igreja? Os vegans. Os Porquê? Abstêm-se Vegans. de comer carne. Quem é que come carne é os pedófilos, que gostam daquela carne terna dos jovens, certo? Espera lá, estás a dizer que toda a gente não é vegan, é pedófilo? Não, exatamente. Não estou a dizer que os vegans não é. Não, atenção. Estás-me a confundir. Há exceção entre vegans. Há vegans que não comendo carne, não é? Não é? Abstêm-se de comer carne, mas há vegans que gostam. Sabes aqueles vegans que gostam muito de impingir a ideia de que são vegans? Mas isso são todos. Quase todos, vá. Não. A maior parte de nós conhecemos é assim, mas pronto. Sabes esses gajos assim? Esses sim tens de ter cuidado. Porque esses gajos são piores que os pedófilos. Pior que os pedófilos. Então. Sabes porquê? Não só não comem carne, mas gostam de comer buraquinhos. Estás a ver? De crianças. Ou gostam de comer, por exemplo, o que é que um vegan, se for preciso, come uma cenoura bebé? Não come? Come aquelas cenouras bebés, aquelas pequeninas. Né? Sim. O que é essa merda? Pedofilia. Porque a cenoura não atingiu a tenra idade adulta para ser uma cenoura normal. Estou a comer uma cenoura bebé. O que é que o vegan é? É um pedófilo escondido. Eu vou Ou ser- seja, neste caso não é um lobo com pele de cordeiro. É uma alface com pele de beterraba, estás a perceber? eu vou-me sentir um bocadinho mal em dizer isto. Eu já provei as baby carrots. E Estás a são- ver, Zé? E são definitivamente mais doces. Mas agora digo-te uma coisa. São mais Mas doces agora que as digo- outras. Mas agora digo-te uma coisa. Coincidence? I think not. Mas agora digo-te uma coisa. Tu foste acólito. Certo? Tu bebeste o vinho sagrado. Eu bebi do vinho sagrado. O vinho sagrado... Sem ninguém saber. Eu pensava que era ninguém saber. Mal sabia eu que estava toda a gente a olhar para mim. Mas atenção. O vinho sagrado, dizem eles, não é A ver nada. como não é? quem diz, porque eu na altura tinha pai uns entre 3 a 4 anos e eu está. estava basicamente a molhar lá a mão dentro do copo e eu beber. É a idade normal do álbum. Agora digo uma coisa, Zé. Tu foste acólito, bebeste o vinho sagrado, dizem eles, estou a fazer aspas, porque atenção a uma coisa. O vinho sagrado, não sei se tu sabes, é nada mais nada menos que uma espécie de antídoto de que se um pedófilo beber, vai se sentir tão mal da barriga, estás a ver? E vai começar a ter convulsões. Já viste Chernobyl? Vês como é que eles ficam todos fodidos por Peço fora? desculpa. Com a pele toda Então isso queimada. não é um antídoto, isso é tipo veneno. Eu digo antídoto para pedófilos, porque é assim que tu vences os gajos.
Mas eles ficam curados ou só morrem? Eles morrem mesmo. Ah, bom. Não há cura para esses filhos da puta. É como ser benfiquista, não há cura para eles. É como ser do Chelsea, também não há cura para eles. Se for do United, não há cura. Ou do Porto? Ou do Porto. Agora é assim. Para os ouvintes que nos estejam a ouvir, eu não sou do Porto. Só para não dizerem que eu estou... ele está a dizer isto porque ele é do Porto. Não, eu não sou do Porto. Só para ouvintes que estão a ouvir isto, eu sou do Porto e que se Ele for é, benfiquista, ele é. vai para o caralho. Ele é do Porto, é um facto. Então é assim. A questão agora também que se põe em causa é esta. Já te falei do vinho sagrado, não sei o quê, né? Essas coisas todas. É um antídoto, né? É um veneno, vá, por assim dizer. Ou seja, tu és acólito e tiveste essas coisas, né? Estas merdas todas. Uhum. Sim. Olha que temos um bom papel agora. Era acólito, sim. Lembrei-me, tinha ali aquilo. Olha, e agora vou ser mais controverso. Então, Tu lembras-te que já falei dos judeus. já a falar dos judeus. Quem é que matava os judeus? O Hitler. Está errado. Então, o Hitler nunca matou ninguém. Ele mandava, matar. mas agora atenção. O Hitler era o quê? O Hitler era artista, certo? Não, é um artista. Era pintor, escreveu pintor. livros. É. Era um bocado farufa. Bem, O gajo era um bocado frufru. digo dessa maneira, parece assim um bocado para O gajo era paneleiro, pronto. Ele até posto usava leggings por estas calças. Agora é assim. Usava cerolas. O gajo leggings Desculpa nessa lá. altura. Nenhum macho que é macho tem aquele bigodinho que parece aquelas marcas, parece pedaço das calças com molho. Atenção. Um cocó. Nenhum, exceto o Charlotte. Mas o Charlot pintava aquela passar com o gajo. Ora, lá está. Está a perceber? Agora, lá está. Agora digo uma coisa. Se eu disser que o Hitler não era uma pessoa, Eu diria, I beg your pardon. foi nos campos de concentração que o Hitler supostamente meteu os judeus, não é? Que era para quê? Que era para resguardar os gajos dos pedófilos, porque eles andavam atrás dos gajos, percebes? Eles queriam matá-los. Então eles falaram, mas depois o Hitler tinha alguns nazis que eram pedófilos, não é? E queriam matar os judeus, que é para eles não combaterem os pedófilos. Foi ele que morreu nesse tempo por causa disso. Eu sei que isto é controverso, mas pessoas, isto é a realidade. A história é assim. Percebes? Esqueçam os manuais da escola. Venham converter-se à minha religião. Eu vou fazer com que vocês se convertam. Nós temos um amigo nosso que é ateu, que vai ver uma missa no domingo Exatamente. e ele não gosta de religião, nem acredita nada disso. Pois lhe convém. Bem, continuando. Agora é assim. Hitler, no fundo, até era para proteger os pedófilos. Os pedófilos não, os judeus. O que é um bocado esquisito dizer isso, não é? Agora tu vês bem como é que é esta história toda. Começámos no Vaticano, fomos para a Alemanha, né? Nazi, na altura, pronto. E agora eu digo-te uma coisa. O que é que os pedófilos têm todos em comum? Um bigode farfalhudo, né? Quem é que foi? Mas essa mudança de tom. Quem é que. Os pedófilos têm todos Está a perceber? aquele pitch ali. Tem um bigode farfalhudo. Quem é que foi combater o Hitler na Alemanha? Aquele russo. O Stalin. Stalin. O que é que ele tinha na cara? É a filha da puta do Um bigode farfalhudo. Um bigode. Tanto que no momento em que o Hitler vai para tomar aquele comprimido de cianeto, né? O Hitler diz assim para o Stalin: não me apanhaste. E atenção, aquele rapaz que tu pensavas que tinha 10 anos, tu papaste, tem 18. O Stalin ficou fodido. E disse: mas o que é isto? Mas já não foi a tempo porque ele já tinha caído da cadeira. Exatamente. Agora lá está. Depois também tivemos a crucificação. Voltando um bocado. Pera, não. A cadeira foi Salazar. Salazar. Agora, mas olha, Às vezes confundo. Salazar também é um bocado pobre. Agora, a questão é, voltando um bocado atrás, no tempo, temos a crucificação, não é? Temos a crucificação. Na crucificação, atenção, não sabes disso, sabes que Jesus, quando foi crucificado, havia uma lança. Exatamente, que espetaram no bucho. Exatamente. Essa lança está embanhada com lágrimas de putos de 10 anos até aos 4, máximos 4 ou 10, estás a ver? 4 10. Ok. Nunca abaixo disso. Nunca abaixo disso, inocentemente. Sabes? Banhado do castelo. O pedófilo que for despertado com as lágrimas, com a lança, morre, né? Repara que Jesus estava crucificado e tinha pai mais uns 5 ou 4 marmanjos ao lado dele também crucificados.
E esses gajos também foram despedaçados pela lança e morreram. Jesus não, Jesus ressuscitou. Quer ser? Passaram uns dias. Bah, ele morreu, mas ressuscitou. Não, ficou temporariamente paralisado. Então, mas sendo assim ficou paralisado porquê? Se aquilo afinal é pedófilo ou não é? Atenção, lembras-te que ele abraçava muita gente? Sim. Lembras-te que ele abraçava muitos jovens? Ah, a lança ficou confusa. Às vezes, aquilo na altura, eu não tinha o Windows 98, eu não tinha o Vista, nem era Macintosh. O Vista só dava problemas. Estás a perceber? Portanto, tem nessa cena. Agora, ele ressuscitou, Erros. passados os tempos, e fez aqueles milagres todos, daquela coisa do levanta-te e anda, né? Ele dizia, fez só aquela Eu tenho pessoa... quase certeza que isso até foi muito antes. Foi, mas não interessa, estou a regredir agora um bocado. Lembras que ele fez aqueles milagres do levanta-te e anda, disse a uma Levanta-te pessoa. ano, exatamente. Ele não disse isso ao gajo. não. Está nas escrituras do meu livro, que é o Novo Testamento do Velho, percebes? Estava a fazer lembrar o Book of Mormon. É mais ou menos, mas está em coisa, está numa tábua. The All-American Prophet. Está numa tábua, estás a ver que é para não ter muito He cheiro. found a brand new book about Jesus Christ. Mas a minha tem desenhos. Pronto. Peço desculpa. Ahm, He didn't come from the Middle East like those other holy ok, men. continuando. Estás a ver essa cena? A cena do coisa? Pronto. Sim. Ele disse, levanta-te e anda, o gajo, né? O que ele disse na realidade foi, até vou ler aqui deste papel, tenho aqui o livro à frente. É tablet, mas tem o som do papel, estás a ver? É digital, mas é para dar aquela coisa. Diz assim, e passo a citar, e Deus disse, levanta-te e anda, eu sei o que é que tu fizeste, Mário 17, que eu tinha uma carroça na altura, só tinha essa coisa. Mário 17 com o burro atrelado. Tu tocaste naquele rapaz, portanto sai daqui para fora. Então o gajo levantou-se e andou. É daí que veio. Estou a perceber. Mamazou! Agora, excelentíssimos senhores, agradecemos que qualquer anomalia encontrada na recepção das encomendas deverá ser reportada ao motorista anotada no documento de transporte entregue pelo mesmo reportada alinhada à lâmpada sonhadora. As mercadorias de manutenção conferidas num prazo máximo de 8 dias, agradecemos a atenção. Eu faço uma espécie de part-time também em dar recado, estás a ver? Portanto, eu agradeci agora este momento que é para dar o recado à pessoa. Ok. Sabes, eu agora fiquei aqui a pensar uma coisa. Tu disseste que os pescadores eram na verdade assassinos treinados e isso pôs-me a pensar, de facto, seria a única maneira de conseguir perceber como é que meros pescadores estavam literalmente a dar no focinho a soldados treinados de Roma. De Roma. E agora digo-te uma coisa. De Roma. Onde é que fica Roma? Itália. O que é que tem em Itália? De onde é que veio comer papa? De um desses pescadores. O que é que Jesus disse a César? A César o que é de César? Porque não queria tocar naquele dinheiro sujo do pedófilo que andava a mamar putos na esquina da Alberca. You're talking about Bigus. Exatamente. Lá está. Estás a ver? Está tudo no nome. O que é que os romanos... Já viste a série dos Espartacos? Já, sim, senhor. Quantas vezes é que comias um gajo a comer o cu ao outro? No meio eles soltavam sozinhos, porque eles também podiam ir muito bem à gajas lá da zena também. Tanto é que alguns foram. Exatamente. Mas ao mesmo tempo comiam um com o outro e dizia assim, deves estar muito gajo tu, deves ser paneleiro ao caralho. E eram paneiros, havia lá um casal paneleiro, também não discordar nada, atenção, podem amar quem quiserem. Agora, mamar putos é que não! Ou fazer os putos maus a eles? Oh, exatamente. Ora, lá está. O que ainda é pior. E digo-te uma coisa, eu fico parvo com estas merdas. A mim já tem de veras estas coisas. Agora, começamos a compreender um bocado mais a igreja. Eu agora sou um ávido, digo já, sou um ávido espectador da igreja. Um ávido espectador da igreja. E da missa ao domingo. E da missa ao domingo. Porquê? Porque eu próprio gosto de ver a ação a desenrolar, né, na série do Vaticano. Que eu, quando vejo um gajo a levantar-se assim, bem uma morte. Sim. E eu penso, tu lembras do Assassin's Creed? Game ou... Esquece o filme. então... O okay. jogo. O jogo, sim. Porque o jogo é baseado em histórias verídicas, não é? Sim. Lembras-te nos primeiros filmes, nos primeiros jogos do Assassin's Creed, que o gajo andava assim com a mão assim, tipo assim Exato. a rezar? Como se estivesse a rezar, exatamente. E andava tipo vestido a monge? Nos primeiros filmes, como quem diz, pelo menos os primeiros 3. Estás a perceber? Exatamente. Claro que E ele depois... era assassino e matava os templários. Exatamente. E tudo. Que se bem que eles depois nos jogos assim, claro que tiveram que evoluir um pouco a personagem. Porquê? Porque a própria igreja começou a expandir, a espalhar a palavra do Senhor pelo mundo fora. Para espalhar o quê? A religião. E o que é que isso significa, Zé? Eles andavam a espalhar a religião pelo mundo fora, que era para ter bases chamadas igrejas,
para os assassinos estarem lá, buscarem o armamento, a água benta, que é o antídoto, o veneno, vá. Sim. Os terços, percebes? Sim. Ou seja, tu basicamente tens uma igreja que é uma organização de assassinos que mata pedófilos, e não só, atenção, mas outras coisas também, mas mata pedófilos mais isso, e que tem toda uma coisa espalhada pelo mundo fora, não é? Que tem base ali, base acolá, tem uma igreja acolá, tem uma paróquia. A paróquia é tipo aquela a safe house que é para fazer rascar de vez em quando. Mas que tem filiais ou assim? É tipo isso. Tu já viste o John Wick? Não viste, para não? Pronto. Não, Tens que ver. Vou ver, peço desculpa. Tu quando vais perceber, porque tipo, há um hotel, né? Ok. Ele chega lá, hospeda-se lá, tem umas moedas. Tem umas moedas especiais, neste caso, rapaz, tem o terço que é fazer. Está aqui o meu terço. As cruzes com o chip, exatamente. Tem um número atrás também com o número do padre, estás a ver? Nunca posso ser o número da Mama África, senão é um bocado suspeito. Ora, lá está. É Percebes? mais quase tipo como se fosse o número de bilhete de identidade deles. Por exemplo, Adulterado, obviamente. por exemplo, tens um que tem um nome de código. Percebes? Tens um padre que é o meu assassino de todos. Tem o nome de código, Bibi. Bibi. Estou a pensar, o Bibi da casa de Pia fazia putos. Não. Porque que raio de pedófilo é que se escondia com o nome Bibi? Era código para apanhá-los a todos. Basicamente, Era tipo infiltrado. tu, por exemplo, já viste Pokémon? Já. Qual é que é o lema do Pokémon? Vou apanhá-los todos. Vou apanhá-los todos. Quem é que diz isso na realidade? É os pedófilos. O pedófilo, quando passa por uma escola primária, diz assim: vou apanhá-los todos. Puto. Certo? Portanto, é assim que se arruina as séries de infantis. Então, mas espera lá, estás-me a dizer que tudo o que são histórias da igreja, não é? Tanto da Bíblia como dos outros todos, vem tudo dar mais ou menos a mesma cena. É tudo Então, códigos. mesmo Pá. assim, onde é que vem parar a cena dos três pastorinhos? Porque isso também é uma história muito conhecida, Dos pastorinhos é assim. não é? Quando as três crianças Se bem que vão para são um três mato. crianças, é um facto. As três crianças vão. Já sabes aquela história do. Eu perdi-me no monte e foram ao cu, não sei o que, não sei o que. Né? Os três pastorinhos foram três Eu crianças. pedia que não dissesse essas coisas quando eu estou a beber água à frente do computador. Os três pastorinhos. Obrigado. Os três pastorinhos foram para. Atenção, é assim, quem fica ofendido com estas histórias e se não percebeu que isto é comédia é porque é pá. Mas sabes que nem toda a gente percebe o humor negro, afinal, isso é como comida, nem toda a gente tem. É verdade. Susana! Podemos dizer Susana! Se bem que já o tinhas dito antes, mas estava em inglês. É código. Táticas do Vaticano. Peço desculpa. Sakura! Estava a dizer. Como é que eu tinha dito? Como é que eu chamava o Vaticano? Hã? And you... Karen! Fuck off! You can go fuck Fuck a a doggy! doggy! Não, estava a dizer, por exemplo, se tu reparares bem, os seus pastorinhos eram três crianças, foram para um monte e perderam-se. E lá viram uma luz e uma mulher adulta. Uma luz. Uma mulher, né? Apareceu-lhes a figura da Nossa Senhora e eles vieram lá a saber muita coisa. Pronto. Mentira. Que foi nada daquilo. Aquilo basicamente foi. Eles andavam por lá perdidos. Um deles encontrou os cogumelos. Comeram os cogumelos que não só deram dor de barriga e caganeira, como eles fizeram alucinar. Ou eles estavam a ver uma mulher, que supostamente era Nossa Senhora, né? Quando viram um clarão, não era nada. Era um homem. Padre com uma lanterna, era queres ver? Não, era um padre com uma lanterna, mas não era daquelas lanternas de pilhas, era daquelas mesmo ainda antigas, de petróleo. Pois eu acho que na altura não havia. Por isso é que pilha eles ainda. viam ao longe uma luz a andar, estás a ver assim, tipo Exatamente. a flutuar, estás a ver? Porque eles não viam o ar. Então o que é que aconteceu? Depois chegaram à aldeia e contaram aquilo tudo, né? Pronto, o que é que as pessoas fizeram? Foram para lá ver. E engraçado é que as pessoas nesse dia não viram a Nossa Senhora. Ou viam, mas não viram. Viram foi um clarão gigante. Um clarão gigante. Que era o quê? O que é que aconteceu? Naquele momento, muitas pessoas não sabem, naquele momento, e não foi aliens, o que aconteceu foi uma série de pedófilos grande. Tipo, imagina que é tipo um ninho de vampiros, estás a ver? Sim. Pronto. No monte havia lá um mosteiro de padres, de monges, vá, que eles são piores.
Esses monges são piores que os padres pedófilos. Porque eles andam daqueles mentais castanhos. Ou seja, não precisam andar nos papais. Andam sempre com um bocado de vaselina ao lado. Pronto, é para ser nas caras. Agora, lá está. Imagina que aquilo do mosteiro onde as crianças foram beber a Nossa Senhora, no monte, estava escondido, né? Era um ninho de pedófilos. Sim. O que é que aconteceu? Houveram um padre do caraças, foi lá, que era o Bidi, né? Que matou-os a todos. O clarão que tu vês é ele a mandar um foguete, um flare, né? Que é para avisar, está feita a missão. E as pessoas dizem, milagre. Por isso é que os miúdos morreram muito cedo. Porque era a sida que os apanhou. Transmitida por quem? Pelo monge. E tu vai pensar assim, esta merda faz o mesmo sentido. Isto não estás a pensar, Eu estou a pensar nisso, tu disseste a cena do flare. Que eu essa ainda não tinha ouvido. Foda-se. Estive a ler a escritura. Merda. O quê? Como é que é possível? Meu amigo, a vida é assim. O NCMA é uma sigla, Claramente. claramente, que já não sei onde é que vem, mas de algum lado. A questão é exatamente essa, é que eu não sei como é que nós chegámos a essa sigla. Começámos a falar alguma coisa de Amém. Sim, porque Amém em latim significa outra coisa. E fomos procurar e eu disse que Amém, ao contrário, como é que se diz? Nema. 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 E o que é Nema? Nema. Nema. O que é Nema? É uma associação. Não, isso é o NCMA. Mas como é que chegámos a O Nema? Calma lá, parou tudo, porque o NCMA é da mesma filial da NEMA. Ou seja, o que é que acontece aí? Diz-me o que é ser NCMA. Portanto, o NEMA em si é National Electrical Manufacturers Association. Ok? No entanto, pertence à NCMA, que é National Contract Management Association, Contrato. que é uma associação de contrato profissional. Lá está. A palavra-chave aí é contrato. Quem é que tem contratos com quem? Vou presumir ao longo desta conversa que será o Papa com assassinos. Lá está. Olha, calma lá. Calma lá que isto está a ficar mais giro. Calma lá, porque a NEMA e a NCMA pertencem também a uma coisa que ainda está acima deles. Que é o NIGP. National Institute of Governmental Purchasing. Governo. Agora a pergunta é porquê que nos outros episódios anteriores eu estava a falar British e agora estou aqui a falar parecendo o Zezé Camarim. Não sei, mas está... Queres pôr o puta cremona? Oh, ok. Agora digo-te uma coisa. Depois disto tudo, é preciso mais uma prova. Calma lá. Porque o NIPG está a funcionar em conjunto com a NASP. A NASP é National Association of State Procurement Officials, que trabalha diretamente para a NCMA novamente. Isto está aqui um círculo vicioso. Ô Zé, não é que esteja a gozar com o assunto, mas eu acho que já descobriu uma coisa que muitas pessoas não descobriram ainda. Calma lá. Oh, aliás, Parou. Para já tudo. agora é que foi. Todos estes estão com uma empresa em comum a trabalhar com cada um deles. Que o logotipo é uma coisa. É um pentagrama. É um pentagrama. Lá está. Chama-se American Society of Association Executives, que ao lado do pentagrama diz ASAI. Ora bem, estamos a entrar no novo partido porque nós temos cá ASAI. Eles estão em todo lado. Olha, ainda bem que tocaste esse ponto. E trabalham. O que é que a Zai faz? Controle de qualidade. Né? Faz controle de qualidade sobre as coisas, certo? Ora, há que haver controle de qualidade sobre os terços, a gabenta, o antídoto, né? Sim. Também vão às escolas, vão em associações onde estão crianças pequeninas, sempre para proteger os gajos.
Eu gostava de saber é porque é que a ASAI trabalha aqui com a Apex, que no fundo é uma associação para gerenciamento da cadeia de suprimentos, uma organização internacional de educação, oferecendo programas de certificação, ferramentas de treino e oportunidades de networking para aumentar o desempenho no local de trabalho. Não desempenho no local de trabalho. Está tudo relacionado. É dizer uma coisa. Eu estou chocado. Alguma vez. E é assim, meus amigos e minhas amigas, que uma pessoa consegue desvendar segredos que estão escondidos há milhares de anos. E chama-me a mim maluco. Alguma vez eu pensava que ao pesquisar Nema ia encontrar tudo isto relacionado. Parou que na primeira pesquisa de Nema aparece sempre na parte do Google, né? Vídeos que estejam relacionados. Qual não é o meu espanto que o vídeo que está aqui é não bebo mais, não estou indo para a igreja. Obrigado. Foi o meu tempo, acho que já não preciso mais nada, para não? Tá bom, tá. Obrigadinho. Eu vou-me embora. O meu chefe, olha, paga-me o cheque no fim. Eu acho que não preciso de mais nada. What? Eu acho que não preciso de mais nada. Acho que iremos acordar com um terço na porta. Já disse. Eu já te tinha dado um mind blow, quando comecei a contar isto nos princípios. Depois do mind blow agora, por causa do flare. E tu ficaste, espera aí que o flare tem lógica. E agora deste mais um mind blow porque estavas lá com a igreja. Ou seja, o que é que tinha a ver? Começámos no Vaticano, fomos Até a Alemanha. Voltámos para Roma Antiga onde Jesus foi crucificado. Falámos em Fátima, que tudo a ver com a religião na mesma. E fomos parar às associações, à ASAI, não sei o quê. E depois no final disso tudo, o que é que deu? A igreja. A igreja. Obrigado, Zé. Estou a fazer uma vénia neste momento. É um porque facto, acho está. que o Zé ficou outra vez mind blow, género. Como é que este caralho, estes merdas fazem todo sentido? Deixa o China ouvir esta merda. Então Zé, e agora? Se a autoridade tinha ficado tipo, what the fuck, agora está what? É que nós outra vez vimos só o NCNA, mas agora vimos literalmente todos os que estão ligados que faz tudo sentido. Que deram na mesma cena da igreja. Não bebo mais não, estou indo para a igreja. É assim, eu acho que O depois que remete disto, para o Brasil. o que é que há no Brasil, A imagem de Cristo Redentor lá em cima. que é o quê? Cristo. Não. Está a ver os pedófilos. Ele está a ver os pedófilos. Exatamente, a imagem de Cristo no Brasil é nada mais nada menos que a mega super antena. Foda-se, pá. A mega super antena, estás a ver? É a mega super antena que os gajos usam para apanhar os pedófilos. É tipo como se fosse a maior Espera lá. antena de comunicação entre eles todos. Nós não temos uma versão dessas em Lisboa. Temos sim, senhora. Que é o outro que liga tudo. Foda-se. Porque, Across the diz-me uma coisa. Que local é que tens mais religioso, além do Vaticano, no mundo? Brasil. E depois? Portugal. Porquê? Fátima. Fátima. Quando aconteceu aquele milagrozão. Que foi a grande batalha que derrotou o ninho dos monges pedófilos. Quando se viu o flare no ar. Obrigado. Curioso é que Fátima tem lá um dos bocados do muro de Berlim. Voltando a falar, mais uma vez, da Alemanha. Meu amigo, eu acho que desde que comecei a falar, já estavas com... Foi o que eu digo. Já tinha abrido os olhos há muito tempo. Tu ficaste chocado com o tamanho que esta merda fazia sentido. Eu acho que depois disto tudo, explica-me uma coisa. Como é que eu ainda fico chocado? É assim, utilizando as palavras de uma amiga minha que estava nas aulas de dança comigo, Teresa, se estiveres a ouvir isto é para ti, Ela ela não costumava... Não está. Ninguém ouve isto! Ninguém ouviu isto. Por isso é que nós falamos o que quisermos e dizemos aquilo que quisermos. Stop! No! Don't say it! Não me apetece cortar. So don't say it. No! Como ela costuma dizer, é surpreendido, mas não chocado. Lá está. Obrigado, Teresa. Palavras sábias. Pronto, e depois deste podcast sobre religião, acho que está tudo dito, acho que não precisa de nada. Acho que está completamente esclarecido tudo. Se ficaram mais confusos do que já estavam, juntem-se ao clube e comentem por baixo aquilo que pensam. And for all of our listeners who usually hear us speak English,
You probably give it up already. If not, here's the bonus to you. We are both speaking English right now. There we go. And this was it from our podcast. Sim, muitas graças. Muitas graças. Obrigado. Só queremos anunciar uma coisa. Em breve, muito em breve. Não sei se vocês já têm ouvido o sponsor. Depois quando ouvem o sponsor, que é um mexicano que decide paixão. E isso é um sponsor de uma novela muito conhecida nos Himalaias. Exatamente. E agora também parece, eles avisaram-me que no Nepal também ia começar a ser transmitida. É assim, eu ouvi dizer que em Cucarita eles também já começaram a ouvir um bocadinho, porque o Sombrero Canal aparentemente já lá está a começar a ser mais popular. Por acaso é um bocado estranho, porque eu sempre pergunto, mas porquê é que se me passa no México? É uma mexicana. Estranho. É uma mexicana e eu sempre me disser, pá, agora é um bocado complicado, burocracia, não sei o quê. Nós somos mexicanos, pá, somos mexicanos, mas temos um bocado pelo menos de mim. Mas pronto, já estão a começar lá. O Sombrero Canal já existia pelos vistos há muito tempo, mas agora conseguiram finalmente pôr lá a venda. O Sombrero Canal é só o primeiro canal mexicano de sempre da televisão. Exato. Só que nunca vingou lá. Porque ninguém gostava daquela merda. Isso é porque eles inicialmente eles só punham lá basicamente desenhos animados, estás a ver? Mas acho que As eles pessoas não gostam de desenhos animados porque já tinham. Qual é que é o desenho animado mexicano que as pessoas geralmente pensam sempre? Aquele ratito que corre. o Mighty... Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Arriba! Andale! Né? Pronto. Antes só dava lá isso, só que toda a gente só pensava Speedy Gonzalez, não pensava sobre o canal. Não, mas é deles. E agora estamos a receber aqui a última hora uma notícia. Então, É que os criadores de Paixão têm uma novela nova. Uma novela não, uma minissérie nova. uma minissérie? Pá, é uma cena tipo, pelo que eles me disseram, e atenção, isto é recente, que recebi agora aqui a mensagem, mesmo agora. Muito recente. Nós temos, para quem não está a ver, que temos um setor. Temos um setor. Nós temos um ouvido e estamos a receber sempre uma coisa da Regi. E estamos a dizer aqui agora, em primeira mão, que há uma minissérie de 5 episódios que vai sair, que tem a ver. Espera, estou-me a dizer. É assim tão má? Não, é bom. Medo. É uma tragédia que aconteceu no México já há muito tempo atrás, que ainda hoje continua a vingar, estás a ver? E que eles já tentaram umas vezes reduzir o máximo dos máximos da catástrofe, mas ainda não conseguiram. Que foi quando uma grande fábrica, não é? Que tinha uma cena lá. Estás a ver sabes que o México é conhecido por quê? Por picante. Sim. Não é? Pronto. Então, ou seja, aquilo é assim, uma fábrica de picante, estás a ver, aquela merda tinha uma cena, tipo uma espécie de reator, aquela porra explodiu. Ou seja, o que é que aconteceu? No ar espalhou-se aquilo era tipo a malagueta mais potente que havia no mundo, estás a ver, aqueles explodiu-se em forma de pó. Certo. Ou seja, muita pessoa ficou. Mas diz-me uma coisa, na estás tromba. a falar da explosão do oleoduto no México que ocorreu após um roubo de malaguetas? Não. Não é essa? Não, isso é outra notícia. Ou estás a falar do massacre que matou, é mais outra palavra, que matou as 120 pessoas no México, que está no coração de Roma? O quê? Pera! Parou! É assim, não é bem isso. Parou! Não é Como bem assim? O que é que... Pera lá. O massacre matou 120 pessoas no México, está no coração de Roma? Então, mas... Só se eles eram pedófilos. É assim, também existe. Né? Também existe. Em 10 de junho de 1971, uma manifestação de estudantes contra a opressão do governo Luís Echeverría Álvarez foi atacada pelos halcones, falcões em português, um grupo paramilitar formado por jovens treinados pelo regime. Não. Isto está no coração da Roma. Atenção. A série nova, a minissérie, que é tipo uma espécie de minifilme, estás a ver? Certo? Vai ser sobre a fábrica de picante que explodiu e foi um horror. As pessoas ficaram mesmo, choravam dos olhos, os olhos vermelhos, a pele toda com pigmentação, toda lixada por causa porque era tão picante. Aquilo vai se chamar assim: se não pica, não sabe. Que é a nova minissérie, estás a ver? Foi uma catástrofe. Tiveram que lá ir cientistas neste caso, eram chefes, percebiam de picante.
que se tinham de picante, estás a perceber, para conseguir combater isso. Tiveram que construir uma cúpula de ferro à volta da fábrica do picante. E ainda hoje, sentem-se os efeitos, porque eles tiveram que tirar as pessoas daquela região. Sentem-se os efeitos do picante no ar, percebes? Ou seja, só daqui para aqui, a 5 dias é para nós outra vez entrar pessoas. É verdade que é na verdade a partir daí que surgiu a verdadeira frase do Bart Simpson do "Ai caramba!" Por exemplo. Estou a perceber. Agora, lá está. Eu por acaso, eu digo-te uma coisa. Eu dou louvor a estas pessoas. Destes gajos de paixão. Porque são gajos que criam... É uma coisa que aconteceu mesmo no México. E eles não fazem minissérie sobre isso. É preciso de tomates. Porque, tragédia. Eles dizem que as imagens vão ser gráficas. Há pessoas... Tu vês pessoas... Eles dizem que há uma imagem... Eles falaram... Há pouco da Regi disse-me que eles disseram que havia uma imagem na minissérie, no trailer, no trailer que é... Vai haver uma pessoa lá que vai estar a... O picante está tão... A garganta está tão cheia de picante, por causa dele estar a ingerir, que ele teve que ir abrir umas válvulas da ventilação. Sim. Né? Que ele teve que fazer isso. Que o picante era tanto... Ele estava ali a emborcar pacotes de leite. E ele era intolerante à lactose. Portanto, imagina como é que ele ficou. Imagina se fosse vegan, morria logo. Nem sequer bebia nada. Estás a perceber? Mas a gente sempre está a fazer isso, porque há uma pessoa que é tipo o chefe da fábrica que era vegan. E ele disse que não bebia leite. Não estás a ver como é que ele ficou? Ele não podia falar. Ele ficou uma semana assim. E não conseguia explicar. E não queria. E na altura é dito pelos cientistas que estavam na fábrica de picante que eles eram, olha cá explodiu aquilo. É impossível aquilo explodir. Como é que aquilo explode? E se não foram aqueles gajos que estavam a dizer não cheira a pimenta padrão? Lá está, por exemplo. Estás a ver? Agora ele disse que era impossível. Era impossível estar a cheirar a pimenta padrão ali porque isso estava claramente confinado lá dentro. Dentro das caixas de esferovite. Agora também digo uma coisa, Zé. É assim. Eu acho que quando eles estiverem cá, né, os gajos de paixão, nós temos que mudar sobre isso a minissérie, porque vai ser fixe. Eles dizem mesmo, o nome é mesmo. Se não pica, não sabe. Se não pica, não sabe. Opa, eu estou completamente... Estou fã. Eu já gostava dos tecidos, mas este Se não pica, não sabe... Quer dizer, são só 5 episódios. Os bombeiros estiveram lá. Porque depois, quando explodiu, teve uma espécie de fogo. Geralmente quando... Os bombeiros estiveram lá. Houveram uma boa parte deles, né? Tiveram que ir internados. Tiveram que ser movidos do México para o hospital junto da fronteira do México com os Estados Unidos. É lá. Percebes? Então, mesmo grave. Foram para Santa Maria? Por exemplo. Estás a ver? E quando chegaram lá ao hospital... Ele está a bordo médico. Estás a perceber? Eles tiveram que fazer uma espécie de tratamento. Percebes? É. E, pá, alguns... Isso não é no estado de Jalisco? É por isso. E olha que eles não se safaram, meu. Houveram uns que não se safaram. Houveram uns que não conseguiram. Não conseguiram... Isso não foi aquela altura em que houve muita gente a ficar com hemorroidas? Por exemplo. Por isso é que eu estou a dizer que eles não se safaram. do picante. Por exemplo. Houveram pessoas que ficaram com hemorroidas. No rabiosque. Os bombeiros estavam mesmo perto daquilo a apanhar com o coisa todo. Tiveram mesmo que emborcar leite. Houveram uns que não conseguiam beber leite. Eram tolerados à lactose. Estás a ver? E depois houveram uns que não se safaram. Pá, o médico teve que dizer, eles não se safaram. Não conseguimos chegar não conseguimos recuperá-los lá. É triste. Porque houveram uns que não sei o que aconteceu, percebes? Eles dizem que pode ser por causa do efeito do PDP, do picante, né? Mas eles dizem que esses bombeiros que não se safaram ficaram abichanados, começaram a No wonder people dance so good. mas por exemplo, isso, estás a ver? Abichanados. As enfermeiras vão lá entregar-lhes comida para eles comerem. Eles disseram, não quero, eu quero comer tofu, beterrabas, cenouras, ou seja, tudo o que era verduras eles comiam, não comiam carne. Epá, eles... Daí é que veio o termo vegan, percebes? Ok. Pronto. Eu acredito. Portanto, pá, é uma notícia de uma hora. Se não pica não sabe.
Sim. Em breve vamos ter mais notícias sobre isso. Vai ser bom, vai ser bom. É uma minissérie de 5 episódios. Episódios Não estes fica, não sabe. que só vão sair... Estou-me aqui a dizer agora, espera aí. Vão só sair... Bem, ouve lá. Se tu achavas que os Himalaias e o Nepal eram alguma coisa, o Senhor Pica não sabe, não só vai estar disponível no Super TV e no Arriba TV, como esses vão passar nos países do Himalaias, no Nepal, Sim. na Nova Zelândia, Sim. na Oceania, no Kuwait e na Antártida. Espera lá, na Antártida. Na Antártida. Então, mas espera lá. Calma lá, porque a Antártida, o único canal mexicano que eles lá têm é a Pinheira. Que é associado ao outro. Eu faço tipo um pacote. Estás a ver? Sim. Ok. Está a ficar cada vez mais internacional essa gente. Estás a ver? Pá, boa da fixe. Mas porquê é que essa minissérie passa nisso tudo e os testes é para ainda não? Atenção, porque os Filhos de Paixão é uma série mais televisiva. Ou até minissérie, é tipo é minifilme, estás a ver? Portanto dá para ir para... Ok. Tá Os Filhos de Paixão podemos compará-los a uma série tipo Game of Thrones, vá. Percebes? Mais amador, estás a ver? Não é tão profissional. Estás a perceber? Tem um orçamento mais pequeno. Percebes? O Senhor Pica não sabe, tem um orçamento... Vê lá, vá, né? O que é que achas que o orçamento do Pica não sabe? Eu só quero dizer que para aqueles que acham que nós estamos a gozar, vocês claramente ainda não viram o peito. Percebes? Lá está. Se acham que o lobo é difícil de usar, imaginem um peito. Exatamente. Ou seja, o Senhor Paixão tem um orçamento Game of Thrones e o Pica não sabe tem um orçamento mais pequeno, tipo os Avengers, estás a ver? Todos num só, claro. Num só num filme. Não sei onde é que... Eu sinceramente, pá, nós para arranjarmos o orçamento dos Avengers para o Senhor Pica não sabe, foi preciso fazer muitos broches. Sí, a las 9, la novela va a salir. Un episodio de Tecidos de Pasión.